Graças a Deus, que alegria poder chegar aqui para falar do amor do Senhor ao seu coração e ao meu também. Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, que o Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando, te ajudando, mantendo sempre esta chama viva do amor dele no seu coração. É o que eu desejo. Eu desejo também que você alcance todas as bênçãos espirituais da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. A minha oração sempre por você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta hora, juntamente com você, se você parar um minuto aí, eu disse domingo, enquanto eu pregava, não receber a graça de Deus em vão. É uma advertência do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, em Romanos, em Efésios e muitos outros lugares. Então eu quero nesta hora falar mais um pouco para que possa ficar bem esclarecido, não receber em vão a graça do Senhor. Então, primeiramente, eu queria falar assim. Vamos pensar, o que é a graça? A graça, eu até anotei, é um favor que Cristo fez por nós, que não merecíamos. A graça é gratuitamente o que Cristo fez por nós. Quando toda a humanidade estava desgarrada, destinada ao inferno, à perdição, sobre Jesus Cristo caiu a iniquidade do mundo inteiro e de toda a humanidade. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele, o Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz, ele entregou-se por mim e por você. E pagou o preço da nossa perdição e trocou pela salvação, pela vida eterna nele. Isto é graça. Oh, que maravilha viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas então o apóstolo Paulo exorta a não receber esta graça em vão, ou torná-la vão. Vamos às Escrituras? Eu quero começar em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, vamos ler o 20 e o 21. Ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, verso 1 a seguir. E nós, cooperando também com ele, hoje eu coopero com o Senhor Jesus Cristo e eu prego a graça dele. Então Paulo inclui ele. E todos nós devemos nos incluir nisso aqui. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação.
Graças a Deus, que Deus abençoe esta leitura da sua palavra e nos permita crescer nesta graça verdadeira, a ponto de nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso vaso aqui dentro, que somos nós mesmos, a ponto de tudo isso estar transbordando da graça e do amor do Senhor. Então, quando Paulo exorta a não receber em vão, significa, olha o preço que Cristo pagou, meus preciosos irmãos e ouvintes, amigos cristãos. Olha o preço que o Deus vivo pagou. Devemos então dar importância a isso, a tal ponto que esta importância reflita em nossa própria maneira de viver, ou de agir, ou de lutar, de trabalhar. Devemos dar tanta importância a isso que não podemos nos acomodar diante da pressão do mundo. Paulo exorta a não receber a graça do Senhor Deus em vão aos irmãos de Corinto. É como nos dias de hoje, muitos aí dizem: eu já sou salvo, graças a Deus pela graça. Você olha, você diz: irmão, o senhor não congrega, o irmão, a irmã não estão congregando? Não participam mais da igreja de Cristo, que é a coluna da verdade? Não participam mais? Eu já sou salvo pela graça. Será que não está tornando esta graça em vão? Eu já sou salvo pela graça. Parece que ser crente, ir à igreja, participar, ofertar, oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de nós todos, parece que isso não tem o valor diante da graça que alguns põem na cabeça esse tipo de pensamento. Está tornando a graça de Deus em vão. Judas exorta, o apóstolo Judas, na sua única carta universal de Judas, pequenininha carta que Judas escreve ali pelo capítulo 3, o versículo 3, que a carta de Judas só tem um capítulo, é uma carta só, pequena. Ali pelo verso 3 ele exorta, ele acha bem escrever e exortar a nós todos, pela salvação comum, que nós devemos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então eu quero pensar, será que com esse tipo de atitude não estamos deixando de lutar pela fé porque fomos salvos pela graça? Será? Alguns têm feito isso. A atitude de alguns, a gente sabe que está indo por este rumo. Isso não é bom não para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é bom para a vida cristã. Não, não, não e não. Pois se ele pagou um preço por nós, ele pagou o preço. O único preço que eu pago, se é que eu pago algum preço, o único é dar minha vida por completo a ele. E que essa vida possa render e possa produzir frutos. Frutos no reino de Deus. Como podemos produzir frutos se não estamos participando? A maioria está cada um no seu próprio lugar, sua zona de conforto, e não querem ser incomodados. Não, não, não e não. Não é assim, não. Devemos receber a graça de Deus, não em vão, mas de uma maneira tão verdadeira, cheia de gozo dentro de nós, que algo vai nos conduzir aos perdidos. Os perdidos estão ali fora, os perdidos estão aí do teu lado. E você não fala do amor do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que a graça, eu imagino que está produzindo,
além de tudo isso, não a graça em si, porque a graça é esta bênção, este favor imerecido, mas o pensamento que alguns têm sobre a graça de Deus diz: quando eu era pecador, o Senhor me salvou. Quando eu era pecador, Efésios capítulo 2 diz que Ele nos salvou pela graça, por ela somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então alguns dizem: é melhor eu continuar fazendo errado, porque a graça sempre vai estar a meu favor. É melhor se eu estava outrora em erro, em pecado, morto em delito, e ele veio e me salvou e a graça superabundou sobre mim, eu vou continuar fazendo, porque a graça vai superabundar sobre mim. Não, não e não. O mesmo apóstolo Paulo escreve, ele escreve aos irmãos de Roma, na sua carta aos Romanos, ele escreve ali no capítulo 6. Talvez ele encontrou alguém com esse tipo de pensamento que eu citei aqui. Uma vez eu era pecador, a graça me comprou. Então eu posso continuar errando e a graça estará sempre à minha disposição. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque eu era pecador, destinado ao inferno, não tinha vida boa, não tinha nada de Deus em mim. A graça abundou sobre mim. Significa que depois que eu sou lavado, aquela vida velha mudou. Aquela vida de pecado, de maledicência, de cobiça, aquilo acabou. Eu não vou mais permanecer naquilo. Pensando assim também eu continuo fazendo da graça de Deus algo vão para mim, ou uma desgraça para mim mesmo. Infelizmente é o que muitos têm feito. Paulo então diz, Romanos capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, ou quer dizer, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu morri, a graça me salvou, meu irmão. Eu deixei de mentir, como eu vou mentir agora? A graça me limpou, o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou daquela vida de pecado. Como eu vou continuar? E sair por aí me gabando que eu sou salvo pela graça? Sim, eu sou salvo pela graça. Se eu permanecer em Cristo Jesus. Ainda em Efésios, no capítulo 2, eu gosto muito desta passagem. O Efésios 2 eu quero ler com vocês, do 2 ao 6. O apóstolo Paulo fala ainda mais sobre a graça de Deus. Mas antes de ler, para encerrar, então, meus amados irmãos, a graça veio e nos comprou, colocou nós aqui. Você diz, então, está tudo resolvido. Por um lado está resolvido, o lado de Deus ele resolveu. Ele resolveu o seu lado quando ele te comprou, ele se fez carne, sangrou por você. Ele só quer agora seu coração. Ele quer viver em você. Ele quer que você produza. Ele quer que você produza. Ele quer ver você constante, firme, constante, abundante na obra do Senhor. Sabendo que esse trabalho não é vão. Não é por esse trabalho que você é salvo. Jamais. Mas você é salvo pela graça. Mas você foi chamado para o trabalho. Você foi recrutado como um bom soldado de Cristo Jesus. Seja quem você foi recrutado pelo Deus vivo para esta obra. E a obra está na nossa frente. Está na nossa frente o grande campo, o mundo, a rua, as pessoas, onde você encontra pessoas. Se eu sair lá fora
Eu vou topar com pessoas. Pois ali está a oportunidade. Se eu ir mais adiante, eu vou encontrar pessoas. Pois ali está a oportunidade. É para isso. A graça de Deus não em vão, mas uma graça que você recebe valorizando. E você valoriza quando você se dispõe também a ser prisioneiro de Jesus Cristo. Se fosse a graça, se Paulo colocasse esse pensamento na cabeça dele, por que ele se tornou prisioneiro, se ele já era salvo pela graça? Hein, irmãos? E você não pretende se desprender um pouco aí dessas coisas que te ocupam, noite e dia te ocupa, e você não tem nada, feito nada pelo reino de Deus? Hã? Onde que está o seu interesse? Você não tem tempo para Deus? Como pensa em passar a eternidade com Deus? Disse Billy Graham. Como pensa em passar a eternidade com o Deus vivo se você não tira tempo para Ele aqui? Ora! Então o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, ele diz no capítulo 2, no verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você andou. Eu imagino que você não anda mais. Não põe na cabeça, sou salvo pela graça e eu vou andar igual aos outros do mundo. Não. Em outro tempo andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você é levado por este pensamento, você está participando do espírito que opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes, não agora mais. Agora que eu tenho consciência que a graça me salvou, eu não posso mais permanecer assim. É o que muitos têm feito. Eu já sou salvo pela graça. Não preciso mais fazer nada. Não precisa fazer nada. Cristo fez por você. Você só precisa servi-lo de verdade. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos, hein? E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, o Senhor do céu e da terra, quando o pecado entrou, Ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós mortos nas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, graças a Deus. Então você dá essa importância. Essa importância inclui a importância que seus pensamentos devem dar a Cristo. Essa importância inclui o seu tempo a Cristo. Essa importância inclui sua vida de oração pelos necessitados também. Essa importância que você tem pela graça, porque você não recebeu ela em vão. Judas exortou nós a lutar por esta fé, lutar por esta fé. Você vai lutar. Você vai pegar a espada, a palavra de Deus. Você vai pegar o escudo, você vai calçar os pés no evangelho da paz de Cristo. Você vai tirar esse sapato desse evangelho ruim, da seita e do ismo. Você vai tirar. Eu calcei por 35 anos os meus pés num evangelho de discórdia, de maledicência,
do ismo, da idolatria, de pinturas de Hoffmann. Graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor me permitiu e eu alcancei a graça dele e a revelação de que ele é o suficiente. Eu pude tirar aqueles sapatos do evangelho mau, vamos dizer assim, e calcei o evangelho da graça de Cristo. Paulo escreve lá que é o evangelho da paz. Calce ele. Tome a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. E lute, irmãos, lute. Vamos para a igreja. Se não vai para a igreja, coopere, contribua de alguma forma. De alguma forma, aos que fazem alguma coisa pelo reino de Deus. Faça de alguma maneira. Ainda vamos imaginar que nada disso você consegue fazer. Então ore por estes que faz. Ore para que Deus levante obreiros. Jesus pediu que nós orássemos e rogássemos ao Senhor da seara, irmão e irmã. Rogue então ao Senhor da seara que envie obreiros, porque na verdade a seara é grande. A seara é grande. Os obreiros são poucos. Agora, o que é a seara? A seara é todo o campo, o mundo inteiro. Esse é grande. Não simplesmente a igreja a qual eu sou ministro. A igreja a qual eu sou ministro e os que vê ministério em mim, essa igreja é pequena. Jesus não disse que a igreja é grande. Eu sou ministro de uma pequena congregação. Mas não é a congregação que é grande. É a seara. A seara é o campo, é o mundo. Esse é grande. Rogue ao Senhor que envie obreiros à seara. Ao mundo, não simplesmente ali, mas lá também, e lá em outras regiões, em outros estados. Rogue ao Senhor da seara, porque na verdade esta seara é grande e são poucos os obreiros de Deus. Você faz parte disso. Somos um corpo assim, bem ajuntado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sim, uma família, vivendo em santidade, sem maldade no meio de nós. Todos amando um ao outro. Paulo chega a dizer, escreve: portanto, meus preciosos e amados irmãos, sede firmes e constantes. Se você não pode ser firme e constante, pode ser abundante na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. A graça não veio a você em vão. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda no canal do irmão Paulo Sérgio, aqui só tem a palavra de Deus. Eu conto com a sua inscrição. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Gálatas capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros. Eu preciso de você. Ore por mim nas suas orações. Por mais simples que ela seja, ore por mim também. Eu oro por você. E que toda necessidade que você tem, que o Senhor Jesus possa suprir a sua necessidade e a minha também. Pai da glória, obrigado, Senhor. Abençoe todos os que vão assistir este vídeo, Senhor. Supre as necessidades deles, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Envie obreiros para a igreja do Senhor, na face da terra. Meu Deus, permita que este coração aí possa se desprender das coisas desta vida. E como na parábola do bom samaritano, ele possa produzir aquela parábola da semente, possa cair em boa terra e produzir. É isso que precisamos. Dê a eles a bênção e a paz. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos.
Amém, Jesus. Amém. Obrigado por me assistir sempre. Eu vos amo de todo o meu coração. Shalom, shalom. Que Deus os abençoe.